Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste domingo de carnaval. Vamos falar de Vasco da Gama. Afinal de contas, o canal Machão da Gama não para, não tem feriado de carnaval, não tem nada, a gente está sempre aqui para atualizar as informações do nosso Vascão, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um jogador que foi cogitado pelo Vasco, mas a contratação foi vetada pela 777. Vamos atualizar a situação do Pedro Henrique, atacante do Internacional, que está na mira aí do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre dois jogadores que não devem permanecer no Vasco e devem ser negociados em breve, né? O Rodrigo e o Zé Vitor. Enfim, falaremos sobre Verratti também, que tem chance de jogar o Clássico na quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo anunciando uma parceria importantíssima aqui para o canal Machão da Gama. O canal Machão da Gama agora é parceiro da KTO e se você utilizar o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? Você pode dar os seus palpites nos jogos do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, enfim. Se tem esporte, tem KTO. Tamo junto? Nova parceria aqui do canal Machão da Gama e, enfim, durante o mês vocês vão me escutar falar muito aqui da KTO. Bom, meus queridos, vou começar falando aqui sobre o volante, o Alisson, né, jogador do Atlético, que esteve na mira do Vasco, né? O Vasco chegou a fazer sondagens por esse jogador, chegou a perguntar ali, etc e tal, mas a apuração do Globoesporte.com é que essa contratação teria sido vetada pela 777, por isso ela não deve acontecer. Segundo a apuração do Globoesporte.com, é muito difícil que o Alisson seja contratado pelo Vasco da Gama, mas é verdade sim que o nome esteve na pauta da SAF nos últimos dias. Acontece que o nome do volante que defendeu o Cruzeiro no ano passado foi vetado no clube. A contratação do jogador de 26 anos não teve o aval da 777. Fontes ligadas à diretoria do Atlético, lá de Minas Gerais, disseram ao Globoesporte.com que houve contato do departamento de futebol do Vasco da Gama. Falou-se, inclusive, em números, mas a conversa não avançou para uma proposta. Com as graves lesões de Paulinho e Jair, que vão perder praticamente toda a temporada, o Vasco está buscando aí reposição no mercado. O Vasco também tentou contratar o Duqueiroz, mas esbarrou ali num problema geopolítico, né, que eu já expliquei aqui em outro vídeo, e o volante acabou fechando com o Grêmio. Então, Duqueiroz já foi pro Grêmio, o Alisson não vem, né, o nome foi vetado, mas quem vem é Juan Esforza, que inclusive joga hoje o seu último jogo, né, no pré-olímpico, jogo inclusive contra a seleção brasileira, né? E nessa próxima semana aí, depois que terminar o carnaval, né, o Juan Esforza é aguardado aqui no Rio de Janeiro para ser anunciado como jogador do Vasco da Gama, o Vasco que desembolsou aí uma boa grana, né, para contratar esse jogador. Bom, teremos novidades então nessa próxima semana. Agora, nesse momento de carnaval, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sei que tem muita gente que me assiste aqui que é de outros lugares, né? Graças a Deus, pô, o canal tem audiência em todo o Brasil, isso me deixa muito feliz. Mas para você que é fora do Rio de Janeiro, que não vive aqui na cidade do Rio de Janeiro, cara, a cidade está completamente parada, não acontece nada nesses dias de carnaval. Nada, nada, nada. Praticamente nada funciona, então assim, tanto que não tem nem jogo, né, do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca volta só na quarta-feira de cinzas. Então assim, a cidade do Rio de Janeiro nesse período respira carnaval, não acontece nada além de carnaval, então é difícil que a gente tenha alguma novidade em relação à contratação, etc e tal, até o final do carnaval. A partir da quarta-feira de cinzas, eu acho que a coisa deve começar a se movimentar. Bom, um outro nome que está aí na pauta do Vasco é o atacante Pedro Henrique, né? Inclusive a gente falou sobre isso ontem aqui. A informação do Lucas Pedrosa é que entre Vasco e Pedro Henrique as coisas evoluíram bem. O Vasco tem uma negociação bem encaminhada, né, com o jogador e com o staff do jogador.
porém o Vasco depende da liberação do Internacional. E para o Internacional liberar o jogador, o Vasco tem que, enfim, fazer uma boa proposta, uma proposta que agrade o Internacional. O Vasco chegou a realizar propostas ao Inter, mas até o momento não chegou num acordo com o Internacional, né? Nenhuma proposta do Vasco agradou o Inter até o momento. E o Pedro Henrique foi relacionado para o jogo de hoje, né, do Internacional contra a equipe do São José. Então ele vai seguindo a sua carreira normalmente lá no Internacional, enquanto o Vasco não chega num acordo com a equipe gaúcha. Falamos aqui de possibilidades de chegadas, vamos agora aqui para dois jogadores que devem sair do Vasco, né, em breve. Com o futuro indefinido no clube, o zagueiro Zé Vitor e o volante Rodrigo estão treinando à parte. O Zé Vitor tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. No fim do ano passado, o zagueiro recebeu uma proposta do futebol ucraniano, mas os valores não agradaram ao Vasco. Também teve procuras de clubes da Série B. No momento, o jogador não tem nenhuma negociação em aberto. Já Rodrigo recebeu oferta de um clube da Série C recentemente, mas não aceitou. O volante tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e no ano passado ele foi emprestado ao Londrina para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Além dos dois, outros 3 jogadores estão treinando em separado, né, do elenco principal. O zagueiro Miranda e os meias Barros e Marlon Santos. Os 2 primeiros encaminharam as suas saídas, né, na última semana. O Cauã Barros, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 26, foi emprestado para o Amazonas nessa temporada de 2024 e o Amazonas também está negociando com o Miranda. O Miranda também deve ser emprestado aí ao Amazonas ou até ir em definitivo, né? Porque o contrato do Miranda acaba já no meio do ano. Ele deve ir em definitivo para a equipe do Amazonas. Já o meia Marlon Santos, que tem contrato terminando em junho deste ano, não está nos planos do Vasco, né? O jogador estava no Sub-20 em 2023, mas não participou dos primeiros jogos do Carioca, quando o clube escalou um time formado aí por reservas e garoto da base. Nem nesse momento ele foi aproveitado e o Vasco aguarda propostas pelo jogador, mas terminando o vínculo ele deve seguir a sua carreira em outro lugar. Enfim, atualizando também os jogadores, né, que estão aí treinando em separado. Para finalizar esse vídeo, falaremos de Pablo Verratti, que é dúvida para o clássico de quarta-feira contra o Fluminense, mas existe sim a possibilidade do Verratti jogar essa partida, né? O atacante Verratti sofreu uma lesão na costela durante a pré-temporada do Vasco lá no Uruguai e a fissura é considerada uma lesão de baixo risco. Por isso o argentino não foi vetado, né, dos jogos. Ele foi preservado contra o Audax e o jogador tem se preparado para estar 100% para a sequência de clássicos, né, que o Vasco terá nessa próxima semana, enfrentando o Fluminense e depois Botafogo. Nos últimos dias, o Verratti treinou de forma separada do elenco, intensificando ali o trabalho para a recuperação. Os jogadores do Vasco tiveram folga no sábado e voltaram aos trabalhos neste domingo de carnaval. Ou seja, o Verratti tem chances de ser relacionado para a partida contra o Fluminense, mas uma confirmação só vai acontecer na terça-feira, véspera da partida, quando o Vasco faz o seu último treino antes do jogo. A recuperação do Verratti para o Vasco é muito importante, né? Além desse jogo contra o Fluminense na quarta-feira, o Vasco enfrenta o Botafogo no domingo e depois enfrenta o Volta Redonda, né, no outro sábado pelo Campeonato Carioca. E no meio disso o Vasco também enfrenta o Marcílio Dias, né, em jogo único pela Copa do Brasil. O Vasco conta, né, quer contar com o Verratti para esses jogos decisivos. No Carioca o Vasco não pode mais errar e na Copa do Brasil é mata-mata. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!